todas as vezes que me perguntam sobre se Jesus é Deus, fica uma certeza na mente das pessoas que estão perguntando e de quem está ouvindo. São pessoas que leem as Escrituras e acham que Jesus é uma pessoa e Deus é outra pessoa. Aí ficam nessa luta incessante. Jesus é Deus ou não é Deus? Peraí, se Jesus é Deus, por que ele disse que ele e o Pai somos um? Ele é um só e o Pai. Se Jesus é Deus, por que Paulo escreve aos Colossenses dizendo que ele é o primogênito da criação? Se Jesus é Deus, por que é que ele diz que o dia da vinda do Filho do Homem, do arrebatamento da igreja de Cristo, só sabe o Pai que está no céu? Aí eu faço outras perguntas a você. Se Jesus não é Deus, por que é que ele disse que ao ressuscitar irá sentar à destra do Pai, de Deus? Por que é que quando ele estava sendo batizado, o Pai falou no céu: esse é meu filho amado em quem me compraz, o Espírito Santo desce sobre a cabeça de Jesus? Por que é que no livro de Gênesis, capítulo 1, que fala da criação, Jesus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? O verbo no plural indica a pluralidade de pessoas na formação do homem. Por que é que na Torre de Babel, no capítulo 11 e 12 de Gênesis, Deus disse: desçamos e confundamos a língua dos homens? Peraí. Mas eram os anjos ali. Intérpretes errôneos da Bíblia dizem: não, ali eram os anjos, os querubins e os serafins. Mentira. Querubins e serafins foram criados por Deus. Eles não têm poder de criar nada junto com Deus. Como é que eles iam descer com Deus, com o Pai, e iria confundir a língua dos homens? O Pai ia chamar os anjos para confundir a língua dos homens. Vocês vão confundir a língua dos homens. Isso não tem na Bíblia. Na criação, façamos homens a nossa imagem e semelhança. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não estava ali, não. Ali era Deus, Pai e os anjos. Mentira, heresia. João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Peraí, o Verbo estava no princípio, na criação. Ele estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tá vendo? Ele estava com alguém e ele era de alguém. Aí você me diz: não, mas e agora? E o façamos o homem, que era os anjos? Mas se ele estava na criação, no princípio indica a criação, a existência do mundo e da raça humana. No princípio, o Verbo, a palavra, o Logos, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aí você me diz: não é assim não. Não é assim não. Jesus não é Deus. Jesus é uma pessoa. Deus é outra pessoa. Você está equivocado, você está errado. Jesus é Deus porque Deus é a essência da divindade. Porque o Espírito é de Deus. Jesus é filho de Deus. E o Pai também é Deus. A essência da divindade é Deus. Aquilo que compõe a substância é Deus. Jesus foi gerado, está lá em Salmos, o livro de Salmos. Jesus não foi criado, não é o primogênito da criação. Primogênito, nas Sagradas Escrituras, tem dois significados. Quando você estuda os originais do texto da palavra, você vai entender. Primogênito é o título dado ao primeiro filho do sexo masculino gerado, ao primeiro filho gerado num casamento e ao título de alguém que herda um trono, uma herança real. O primogênito é o primeiro na sucessão de um reinado, de uma nação. Então, o sucessor daquele rei é o primeiro filho homem dele. Que a sucessão real é feita com os filhos homens. Independente dele ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Primogênito, no sentido de herdar o reino. Porque o reino de Deus, o reino do Filho de Deus, ele disse: o meu reino não é deste mundo. E ele veio anunciar o reino dele, que não era deste mundo. O reino que foi dado ao Pai para ele reinar. Mas se ele é filho de Deus, por que ele não reina com o Pai? Ele reina com o Pai, mas o reino é dado a ele, para ele exercer controle e autoridade sobre os homens, sobre as coisas. Ele é quem vai julgar os homens, os pecadores, porque o Pai a ninguém julga. João 5:24.
E aí, qual é que você me diz? Jesus é Deus? É Deus. Mas Deus é a substância, é o que forma, é a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se engane mais e não perca tempo em discutir Jesus é ou não Deus. Jesus é Deus, mas ele não é o Pai e nem é o Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. O Pai, que é Deus também, é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. O Espírito Santo é consolador, só consola pessoa. O Espírito Santo é intercessor, só intercede por alguém? Pessoa. O Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só convence pessoa. Tem que alguém falar para poder convencer alguém. Ah, mas eu li. Mas você leu algo que alguém falou e escreveu. Você não leu algo que não existe. Eu li algo que não existe. Não tem como você ser convencido de ler algo que não existe. Ou que ninguém pensou. Ou que você nunca pensou. Tá certo? O Espírito Santo, ele se entristece. Está lá na carta aos Efésios. Peraí, só se entristece um ser humano. Se o Espírito Santo não é pessoa, ele não pode se entristecer. O Espírito Santo, ele se manifestou de duas formas nas Escrituras. Ele veio como uma pomba no batismo de Jesus, lá no capítulo 4 de João, de Mateus, e ele veio no capítulo 2 de Atos Apóstolos como um vento impetuoso. Ele se personificou. Tá certo? Aí você dizer que Jesus não é Deus, ou que o Espírito Santo é um vento, é uma força, você é só mais um ignorante que foi iludido pelo pensamento do testemunho de Jeová.